Versículo 35 ao versículo 38 é um resumo daquilo que acontece em todo o capítulo 9. E o texto sagrado vai dizer assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão ou as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Olha que chama a atenção nesse versículo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua preciosa palavra. O Senhor está entre nós. Espírito Santo, venha trabalhar no coração de cada um aquilo que o Senhor vai falar. O Senhor possa ter respostas de cada um nesta noite. Fica entre nós, nos abençoe com a Tua presença, faça a obra que se faz necessária neste lugar, porque o Senhor é um Deus que não somente viu as multidões aflitas e desamparadas, o Senhor está aqui neste lugar, vendo cada pessoa aflita e desamparada. Eles possam entender que o Senhor deseja nesta noite realizar algo extraordinário que só o Senhor pode fazer. Que a fé de cada um possa estar na pessoa de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, no seu lugar. Queridos, olha o que o texto vai dizer. Jesus, depois de passar em todas as cidades, em povoados, ensinando nas sinagogas, pregando a boas novas, o evangelho do reino, curando enfermidades, doença, e Jesus, ele vê as multidões, mas ele não somente vê as multidões, mas ele vê o estado dessa multidão. Em que condição está essa multidão? E o texto vai dizer que ele vê as aflições dessa multidão, mas também ele enxerga não somente as aflições, mas o desamparo, ou seja, pessoas sem direção. Pessoas sem direção. Quando a gente olha o início do capítulo 9, a gente vai ver, você vai perceber em todos os relatos aqui, nós vamos ver nos 8 relatos do capítulo 9, nós vamos encontrar
tipos de pessoas que Jesus encontra. E Jesus não só encontra, mas conhece as situações de cada um. E quando a gente vê no início do capítulo 9, depois de Jesus entrar num barco, depois de Jesus atravessar o mar e foi para uma sua cidade, alguns homens trouxeram um paralítico, deitado em uma maca. Olha o que o texto diz: vendo, quem vê? Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, meu filho, os seus pecados estão perdoados. No versículo 9, Jesus saindo, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou e seguiu. Que eu quero dizer para você que Jesus é um Deus, é o Filho de Deus, é um Deus que olha, conhece, vê nas mais profundezas do nosso coração, querido. Deus conhece no seu interior, Deus conhece, Deus vê quais são as suas aflições, quais são a sua vida, de que forma você está vivendo sem direção, desamparado, sem aquele que possa conduzir a sua vida, como ele diz aqui, pessoas sem pastor, sem aqueles que dirigem. Aí Jesus vê, lá na frente, no capítulo, no versículo 14, então os discípulos de João vieram até ele e perguntaram: por que nós, os fariseus, jejuam, mas os teus discípulos não? Era um grupo de homens que estava muito preocupado com a religiosidade, ou seja, em cumprir as leis de Moisés. Jesus estava vendo naquele coração, na vida daquelas pessoas, que eles cumpriam muito a lei, mas não tinham uma experiência profunda com Jesus. Achava que a religião era importante, mas nunca teve um encontro verdadeiro que transformasse a sua vida. A gente olha mais o texto seguinte, a gente vê no versículo 16, fala ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou diante dele, joelho, e disse diante dele: minha filha acaba de morrer, vem e põe as tuas mãos sobre ela, e ela ficará curada. Jesus levantou e disse foi com ele. Significa quando aquele homem chega diante de Jesus, colocando as suas aflições, dizendo que dentro da sua casa havia uma enfermidade, onde a sua filha estava doente, Jesus fala assim: olha, levanta-te, eu vou lá na sua casa. Significa que Jesus ele vai em todo lugar, independente das situações que as pessoas estão passando. Mas quando Jesus vai pelo caminho, chega uma mulher que estava lutando há 12 anos com fluxo de sangue, e ela tinha no seu coração, e Jesus viu isso. Ela chega perto de Jesus, no meio daquela multidão, ela disse no seu coração: se tão somente eu tocar nas orlas dele, eu tenho certeza que eu serei curado. Aquela mulher foi imediatamente tocou, e quando tocou, o próprio Jesus sentiu que dele havia saído poder, virtude. E Jesus agora quer identificar: quem que me tocou? E a mulher se levanta e diz assim: eu toquei. Jesus fala para ela: vai, mulher, a tua fé te curou. Isso significa que quando as pessoas vão ao encontro de Jesus, quando tocam em Jesus, certamente, quando toca com fé, a sua vida é mudada, o poder de Deus é manifestado. Eu quero dizer para você nesta noite, querido, o texto vai dizer que Jesus vê. Ele vê toda a situação, não viu só lá no passado. Ele vê o presente e vê o futuro. Jesus viu e vê
tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer amanhã. Então, queridos, nós podemos ver que Jesus vê. Depois Jesus saindo dali, 2 cegos seguidos, chamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e disseram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer algo na sua vida? E ele, tocando nos seus olhos dele, disse: que será feito segundo a fé que vocês têm? Mediante a fé deles, a visão deles foi restaurada. Todos aqueles que clamam por Jesus, chega diante dele com fé, o Senhor tem o poder de fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. E o texto vai dizendo, lá na frente, que enquanto eles se retiraram, foi levado Jesus, um homem endemoniado, que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é o príncipe de demônios que expulsa demônios. O que Jesus está dizendo aqui, querido? Nenhum poder espiritual é capaz de impedir o agir de Jesus. Nenhum demônio, nenhuma força das trevas tem o poder de comparar com aquilo que Jesus faz. Eu quero dizer para você nesta noite, em todo esse trajeto aqui do texto lido, o texto vai dizer: Jesus depois, passando toda a cidade e povoado, ensinando, pregando as boas novas, curando as enfermidades e doenças. Jesus vê a multidão, tem compaixão. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus vê a sua vida aqui nesta noite. Ele conhece a sua vida de uma forma profunda. Sabe como você está. Mas dentro desse texto todo aqui do capítulo 9, o que me chama mais atenção aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, está no versículo 1 e 2, onde diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a cidade. E alguns homens trouxeram um paralítico deitado na sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Querido, o que o texto vai dizer aqui nesses 2 versículos? A fé que Jesus vê e a graça que o próprio Jesus concede. Ou seja, há momentos aqui no ministério de Jesus em que poucas palavras carregam peso eterno. Nesse versículo aqui a gente pode ver que o texto é bem curtinho e simples na narrativa, mas de uma profundeza grandiosa. Nesse texto nós somos conduzidos, nosso coração, ao Evangelho, um Cristo que vê, um Jesus que vê, um Jesus que perdoa, um Cristo que age com autoridade. O texto diz que Jesus entra num barco, atravessa o mar e chega na sua própria cidade. E ali, homens traz para ele um paralítico, deitado numa cama. O Evangelho de Mateus ele é muito econômico no seu traçado, aqui no seu registro. Ele diz apenas que homens trouxeram. E já em Marcos nos ajuda a enxergar com uma cena muito melhor. Amigos determinados pegam um homem incapacitado, paralítico, no telhado, abre o telhado e com a fé que se recusa a ser impedido de alguma maneira de amigos levarem aquele paralítico à pessoa de Jesus.
Então a gente vê uma frase mais surpreendente ainda. É que a gente olha aqui, que Jesus, vendo Jesus, a fé dele, disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Vamos observar aqui, bem atenção no texto. Jesus vê algo invisível. Jesus vê a fé. Mas aqueles 4 homens levaram uma pessoa paralítica. Jesus não estava olhando uma paralisia. Jesus estava olhando a fé. Não somente do paralítico, como também daqueles que estavam levando. E a gente olha aqui o texto e vê que a fé não é apenas uma ideia interna. A fé se manifesta em uma ação profunda, de um conhecimento profundo daquele quem é Jesus e o poder que há nele. É o que a gente vê aqui nesse texto. E aqueles homens, Jesus olha e vê a fé daqueles homens, que aqueles homens estavam crendo que Jesus era suficiente para curar aquele paralítico. Mas Jesus não estava olhando a sua paralisia física. Jesus estava olhando a sua paralisia espiritual. Quando Jesus fala assim: filho, tenha bom ânimo. Ou, filho, fica calmo, fica tranquilo. Em vez de ele estar na expectativa de esperar uma palavra de cura, Jesus diz assim: perdoado estão os seus pecados. O que Jesus entende, querido? O que a gente aprende com isso? O interesse de Jesus não está somente em curar. O maior desejo do Senhor Jesus e a maior intenção de Jesus: perdoar pecados. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Perdoar pecados. E aqueles entendiam, criam que Jesus era suficiente para curar, que Jesus era suficiente para atravessar barreira física, que Jesus era suficiente para fazer algo extraordinário, que Jesus era suficiente para intervir em qualquer situação. Aqueles homens criam. E eu pergunto para você: como você tem crido? Diante daquilo que você vive, daquilo que você está vivendo, do estado que você está vivendo, como você tem crido? Como você tem exercido a sua fé? Porque Jesus não está olhando para os seus problemas pessoais somente. Ele até tem conhecimento daquilo que você tem necessidade. Ele sabe e tem poder para suprir. Mas o interesse de Jesus não é suprir as suas necessidades físicas. O interesse de Jesus é perdoar o seu pecado. Por isso que Ele está aqui e conhece você. Sabe que você é pecador. Sabe que você precisa arrepender dos seus pecados. E Ele tem o poder para perdoar os seus pecados. Então Ele está aqui para perdoar pecados. Jesus não começa a tratar a vida daquele homem com a paralisia, curar a sua enfermidade. Ele começa tratando o pecado dele. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus não está aqui para tratar as suas necessidades, os seus problemas familiares, os seus problemas de saúde. Jesus não está aqui para tratar em primeiro lugar. Ele até pode, ele tem o desejo, ele quer fazer. Mas a intenção maior, o propósito dele maior é perdoar o seu pecado. Porque o pecado, o seu pecado, afasta você de Deus. Todos pecaram e afastados estão de Deus. Por isso que Jesus está aqui para isso. Nós teríamos, se fosse nós teríamos dito: levanta-te e anda. E Jesus disse: não, que os pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus vê a fundo, querido. Jesus vê a fundo na sua vida. Ele enxerga, sabe o quê? A raiz do seu problema. O seu problema não é a enfermidade física. A raiz do seu problema é a sua enfermidade espiritual, é o seu pecado. É isso que Jesus está enxergando hoje aqui na sua vida. Então, Jesus não está aqui para enxergar os sintomas.
mas ver as raízes. Então a maior necessidade daquele homem não era caminhar novamente, é um relacionamento de sair para casa, voltar para casa, não. A maior necessidade daquele homem era ser reconciliado com Deus. A maior necessidade sua não é você ser curado. A maior necessidade sua é você ser reconciliado com Deus. É o pecado que está afastando você de Deus. Você está entendendo? Aqui aprendemos algo crucial. O maior problema da humanidade não é o sofrimento físico. O maior problema da humanidade é a alienação espiritual, é o afastamento de Deus. Podemos andar, podemos correr, podemos conquistar o mundo e ainda assim estarmos mortos diante de Deus. Quantas pessoas estão andando aqui? Quantas pessoas correndo? Quantas pessoas com os projetos de vida? Quanta gente pensando em fazer muitas coisas, mas não pararam ainda para pensar que o futuro eterno de vocês, se não tiver um encontro com Jesus, não reconhecer os seus pecados e não ser perdoado pelo Senhor, o seu futuro será distante do Senhor. Então Jesus, Ele não veio apenas para melhorar a nossa situação. Muita gente, Jesus veio para melhorar a nossa situação. Não. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando Jesus chama o paralítico de filho, Ele não apenas estava sendo gentil, Ele estava declarando pertencimento. Quando Jesus disse assim, tenha bom ânimo, filho. Jesus está dizendo, eu quero que você pertence a mim. Filho precisa ter uma identidade de filho, mas ele precisa saber quem gerou. E Jesus estava dizendo, se eu perdoar os seus pecados, se você crê que eu posso perdoar os seus pecados, você se tornará filho. Você me pertencerá. Você vai pertencer à minha família, à família de Deus. Então, querido, Jesus está declarando isso. Perdão não é apenas remoção de culpa. Perdão é restauração de um relacionamento entre pai e filho. Entre pai e filho. Então, queridos, nós olhamos aqui, é o Deus Santo dizendo, você é meu, você pertence a mim. Note bem, que Jesus perdoa com autoridade. E Jesus, nenhum sacrifício foi feito ali. Nenhum ritual foi realizado ali. Nenhum sacerdote foi consultado ali. Jesus simplesmente declara, perdoado estão os seus pecados. Isso significa uma coisa importante na nossa vida e na sua, querido. Significa que Jesus tem autoridade que está diante dele, que chama o próprio Deus. Ele tem autoridade para dizer, eu posso declarar sobre a sua vida que seus pecados estão perdoados. Jesus não é apenas um mestre compassivo. Ele é o Filho do homem com autoridade e na terra tem poder para perdoar pecado. Então isso nos leva a um centro da nossa aplicação. A fé que Jesus vê é uma fé que confia plenamente em quem Ele é. Quando Jesus fala para aquele homem, não somente o paralítico, mas para os amigos, Jesus fez a leitura naquele homem paralítico, como também nos seus amigos. Ele entendeu, Jesus fez uma leitura perfeita, Jesus enxerga a fé daqueles homens, uma fé que confiava plenamente quem era Jesus.
Você tem condições de crer verdadeiramente quem é Jesus? Você já tem ouvido falar de tantas vezes o nome de Jesus, mas você tem uma confiança e uma fé certa, segura, de que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz lá em Romanos, se você confessar com a tua boca, Jesus morreu e ressuscitou, será o quê? Salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Basta crer na pessoa de Jesus e os seus pecados serão perdoados. Então, queridos, não é fé na fé, não é fé em resultados imediatos, é fé na pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui também. Eu fico olhando aqui, quantos da célula aqui trouxeram pessoas aqui hoje? O texto lá em Marcos vai dizer que aqueles homens pegaram aquele paralítico e levaram até a presença de Jesus. Você aqui da célula, tem que ter convidado alguém, tem que ter trazido pessoas a Jesus, para que você possa crer de forma verdadeira em Cristo Jesus. Você é como aquele paralítico, consciente da sua incapacidade. Você precisa ouvir as palavras de Jesus. Tem bom ânimo. E esse não é um motivo vazio, é uma coragem fundamental na graça e no favor de Jesus. Então, o poder de Deus não é frágil, o poder de Deus é definitivo. Porque quando Cristo perdoa e restaura a vida do homem. Por isso, nesta noite, quando eu vejo uma senhora aqui com a nossa irmã Sueli, testemunhando daquilo que Jesus fez na sua vida, testemunho grandioso, ela creu, colocou fé, seus pecados foram perdoados. E nós vimos quantas ações de Jesus na vida da irmã Sueli. E quantas ações de Jesus na vida de muitos aqui, que poderiam também ter a oportunidade de testemunhar da pessoa de Jesus. Por isso, querido, eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, Ele continua tendo o poder de transformar vidas. Jesus tem o poder de transformar a vida. Por quê? Porque Ele perdoa, restaura aquilo que está no nosso interior. A maior necessidade do homem, sua maior necessidade aqui nesta noite, é o perdão de Deus. E só Ele pode, baseado naquilo que você crê na pessoa dele. Jesus chama os que reconhecem como pecadores. Jesus chama Mateus, que era rejeitado pela sociedade, e afirma que ele veio buscar os doentes espirituais. Ou seja, ninguém está longe demais de Deus para não ser alcançado. Jesus está aqui para alcançar a sua vida. Terceiro, Jesus se compadece e nos envia para uma missão. Jesus vê as multidões aflitas, declara que a seara está grande, mas poucos são os trabalhadores. Quem é alcançado por Jesus, olha o que a irmã Sueli falou isso aqui. Quem é alcançado por Jesus, o texto vai nos ensinar, é chamado a anunciar Jesus. O que ela falou aqui? Eu quero ser. Lembrar aquela testemunha que ela falou? Eu quero ser? Não, ela falou que quer ser pescadora.
quase que eu falei com o pastor Binho ou para o Alexandre que estava aqui. Fala com ela se ela tem para lançar rede aqui. E de repente alguém cai na rede dela. Ela convidou pessoas para estar aqui. Encerro a minha palavra nesta noite, queridos. Jesus vê a sua fé. Jesus vê que você está aflito. Jesus vê que você está sem direção. Jesus quer perdoar os seus pecados e transformar a sua vida nessa noite. E você apenas precisa fazer é crer em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vou fazer um apelo ao seu coração. Você que vem aqui, através dessa palavra, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. A igreja esteja orando agora. Não se distrai agora, não. É um momento muito importante aqui. Ó. Todos pecaram. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Todos aqueles que ainda não têm um relacionamento com Jesus estão afastados de Deus. E se você quer ter um relacionamento com Deus, Jesus é a ponte. Jesus é o meio. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E se você está aqui nesta noite, entendendo que você é um pecador, que a sua maior necessidade não é resolver os seus problemas, a sua maior necessidade é ter os seus pecados perdoados. Você possa, nesta noite, diante de Jesus, dizer assim: Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Eu abro o meu coração, coloco fé na pessoa do Senhor Jesus. E convido para que o Senhor entre na minha vida, perdoe os meus pecados e torne-se o meu Senhor e o meu Salvador. Feche seus olhos, faça essa oração comigo agora. Feche seus olhos. Fala essas horas. Feche seus olhos. Ora com sinceridade. Diga assim para Jesus, assim: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. E eu preciso do teu perdão. E eu creio na tua palavra, de que o Senhor deseja não suprir a minha necessidade física, porque o desejo do Senhor é me reconciliar com o Deus Pai. E através de Jesus, que morreu na cruz, que tem o poder de perdoar os meus pecados, eu recebo Jesus. Eu convido para entrar na minha vida, para se tornar o meu Senhor e o meu Salvador. E diante de ti, da tua palavra, eu assumo um compromisso de seguir a Jesus a partir desse momento, em nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Preste bem atenção, a igreja esteja orando. Primeiro, o apelo. Você que veio aqui, convidado por alguém da célula, ou você tem vindo aqui à igreja periodicamente, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fazer nesta noite. E se você deseja fazer isso, eu gostaria não que você levante a sua mão, mas que você, com um ato de coragem, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Você que está aqui. Alguém? Pode vir aqui na frente. Pode sair do seu lugar. A igreja esteja orando. Pode sair do seu lugar. Ninguém deve se movimentar. Um ato de coragem. Pode vir. Pode vir aí.
Pode sair do seu lugar. Pode vir, jovem. Pode vir, jovem. Pode vir. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir mesmo. Pode vir. Deixa a luz acesa. Deixa a luz acesa. Por favor, mais uma vez. Deixa a luz acesa. Mais alguém? Deus abençoe essa jovem aqui. Mais alguém que veio pela primeira vez aqui? Pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastor, vou fazer outro apelo agora. Pastor, vou fazer um apelo, você que tem estado na célula. Você participante da célula todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta. Você está lá. Você tem recebido a palavra no seu coração. Você sabe que Deus tem falado lá na célula com você. Mas você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. E Jesus está chamando você hoje aqui. Vem. Essa oportunidade para você sair do seu lugar e sair, né, que eu quero entregar a minha vida a Jesus completamente. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Você que está na célula toda semana, vem. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Você que está na célula, que ainda não tomou uma decisão, está lá recebendo de Deus toda semana, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Jesus quer perdoar os seus pecados. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja lá apenas um ouvinte, mas seja agora uma pessoa assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus transforme completamente a minha vida. Eu creio que Ele pode fazer. Primeiramente eu vou entregar a minha vida a Ele, porque depois que eu entregar a minha vida a Ele, posso garantir você, Deus vai começar a fazer algo extraordinário na sua vida. Não espere assim: não, vou resolver um problema do vício, um problema disso, um problema... Não. Priorize. Venha Jesus. Venha Jesus. E Jesus vai começar a fazer uma obra transformadora na sua vida através da sua fé. E Ele está vendo a sua fé. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Não há? Vou para o terceiro pedido, convite. Você que está na célula. Você que está na célula. Mas encontre-se afastado de Deus. Um dia você se desviou da casa de Deus. E hoje anda sem direção. A gente está até lá na célula, mas está sem direção. E Jesus é aquele que pode dar direção à sua vida. E a partir do momento que você diz: Jesus, agora entra na minha vida, eu quero me reconciliar contigo, porque é agora que o Senhor vai dirigir a minha vida. Eu quero reconciliar com Jesus. Alguém que está aqui, tem estado na célula, que ainda não tomou a decisão de reconciliar com Jesus, eu convido você a sair do seu lugar aqui, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu sei que nas células tem pessoas que estão afastadas da casa de Deus. Vem agora em nome de Jesus, saia. Pode sair em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, querido. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você vai ficar lá na célula até quando? Você precisa entregar a sua vida ou se reconciliar com Ele. Eu tive uma experiência lá na minha célula. Está ali o Lucas. O Lucas veio. Trouxe a irmã. Trouxe a mãe. Depois veio o pai. Hoje, toda a família estão na casa de Deus. Voltaram para a casa de Deus. Você precisa fazer a mesma coisa, querido. O que você está esperando? Sai do seu lugar. Alguém da célula aí? Fala com o meu irmão aí. Fala com aquele que está faltando para você voltar para Jesus. Vou para o quarto convite agora. O convite está aberto. Quarto convite. Você que já tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas ainda não se decidiu a se batizar, sai do seu lugar. A partir de hoje eu quero me batizar. Sai do seu lugar, você que tomou uma decisão na célula, você possa estar pedindo o seu batismo. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Pode vir. Isso. Vou por quinto convite.
Vou por quinto convite. Você que está na célula, participe da célula normalmente, mas ainda não faz parte do corpo de Cristo. Talvez você está numa igreja, ou esteve afastado, ou está numa igreja, mas ainda não tomou uma decisão de se membrar nesta igreja. Eu quero convidar você também a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida. Uma decisão que você precisa tomar. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Pode sair. Alguém? Pode sair do seu lugar. Eu quero decidir, porque eu quero membrar nesta igreja, eu quero servir a Cristo nessa igreja. Eu não quero continuar afastado da casa de Deus. Vamos aplaudir essa jovem aqui, senhora. Mais alguém? O que está faltando? Eu vou encerrar com uma palavra de oração. Vou encerrar, mas eu sinto que tem gente em célula que precisa entregar um compromisso com Jesus, querido. Venha, o pastor está chamando você. Você é amado. Vem. Vem mais, vem. Quero só orar para você, sua vida. Está vendo como é que tem gente vindo? Tem mais gente para vir, querido. Mais alguém? Olha, eu não sei o que te afastou da casa de Deus. Talvez você entristeceu com o pastor, com liderança, seja com qual o seu problema, eu não sei qual é. Mas eu quero te pedir, quero dizer uma coisa para você. Recebe essa palavra no coração aí. Querido, olha o que a nossa querida irmã Sueli pregou aqui. Toda amargura, toda decepção, toda tristeza que foi produzida no coração dela. Depois que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela foi totalmente liberta. Você vai até deixar esse sentimento prendendo você, meu querido. E você a cada dia mais se afastando de Deus, longe de Deus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar agora. Você sabe com quem eu estou falando. Você sabe com quem o pastor está falando. Você se decepcionou com liderança. E hoje a sua vida paralisou. Sai do seu lugar, em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, pode sair, vem aqui que eu quero orar. Venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem. Vamos lá. Eu não te troco. Olha aí, vem, olha ali. Não há espaço pra mais. Olha, abraçar essa turma Tudo aí. vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Tem mais? A minha alma. Será que o pastor vai ficar até 9 horas? Porque ainda tem festa ainda hoje ainda. Mas a maior festa está acontecendo aqui. Mais alguém? Foi transformado. Mais alguém? Eu não te troco. Vem! Não há Vou encerrar, tá? Porque senão o pastor... Mais alguém? Olha aí! Olha ali! Olha quantas pessoas vindo para Jesus. Mais alguém? Gente, é muita festa. Alguém fala, a Bíblia fala que... Quem é? Oh! O que está faltando? O que está faltando? Cadê o meu querido Elcio? Cadê ele? Cadê o esposo dela? Cadê a mãozinha dele? Está aí não? Foi embora? Nós estamos esperando você. Estamos esperando tantos outros aqui. Quem mais? Vamos orar agora, hein? Vamos orar agora. Vamos orar. Vamos orar. Vem cá, pastor Binho, orar. Enquanto o pastor Binho estiver orando, você pode vir, querido. Pode vir. Vamos orar. Vamos orar. O pastor Binho vai orar agora. Para Deus abençoar essas pessoas que estão voltando para a casa de Deus. O Senhor se entregar na vida de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tá vendo mais? Tá vendo mais, gente? Ô, glória. Ali. Aí, tem um jovenzinho aqui. Mais alguém? Aleluia. O que está faltando? Ih, tá vendo mais um ali. Célula Ebenezer. Aí, uma jovenzinha aqui, ó.
Olha o Campo Branco aí. Glória. Campos Branco, cadê Campos Branco? Gênesis, Aleluia. Videira, Ágape, Sião, ó Sião, vem Sião. Emanuel, cadê Emanuel? Tem mais alguém de Emanuel? Venha. Pastor Binho vai orar. Vamos orar, Pastor Binho. Amém. Olha, eu vou contar de 1 até 3. Você que está aceitando Jesus, está vindo para a nossa igreja hoje. Vou contar de 1 até 3, você vai virar para trás, você vai conhecer a sua nova família. E essa família é bem vibrante. Isso aí. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Bem-vindos à noite. Bem-vindo! Glória a Deus! Ei! De vocês! Não! Glória a Fecha no pé! Glória a Deus! Agora vem abraçar essa turma aí, vem abraçar! Pastor Binho vai orar, depois você abraça aqui. Vamos na hora, Pastor Binho. Glória a Deus. Senhor, Pai, o Senhor sempre supera as nossas expectativas. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa, pela Tua presença, tão notória nesse lugar, Pai. Senhor, que a partir de hoje, todos os domingos, Senhor, possa ser assim. Ó Deus, que a Tua presença manifeste nesse lugar. Pessoas te aceitando como Salvador de suas vidas. Pai, nós fizemos a nossa festa da multiplicação aqui. Senhor, mas cremos que no céu a festa é muito maior. É verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos pela vida dos nossos novos irmãos. Amém. Senhor, que eles possam, Pai, ó Deus, sentir a Tua presença, Senhor, ser tratados pelo Senhor, e que eles possam, Pai, assim como a irmã Sueli falou aqui, que eles também sejam pescadores de homens para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos e te aplaudimos nessa noite. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus.